Olá, meus queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós. Amém? Irmãos, nesta oportunidade, o vídeo está sendo feito para tratar sobre a fórmula batismal. Qual é a verdadeira fórmula batismal? Como é que devemos batizar? É em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou é em o nome de Jesus? Ora, sabemos que esta é uma controvérsia, não do cristianismo. Eu quero deixar logo bem claro aqui. O cristianismo, a posição oficial do cristianismo, tanto da Igreja Católica, quanto da Igreja Ortodoxa, quanto das igrejas protestantes e evangélicas, todas elas seguem o texto de Mateus 28, 19, que diz: batizando-as em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, todo o cristianismo citado por mim agora, ele defende o batismo trinitariano. Porém, nas fileiras do cristianismo, existem algumas igrejas, é uma minoria, mas existe, que eles discordam. Eles dizem que a passagem de Mateus 28, 19 não é uma fórmula. Aí eles dizem que a fórmula batismal é a que nós encontramos em Atos 2:38, que eu quero ler para os senhores. Atos capítulo 2 e versículo 38. O que nos diz aqui? Atos 2:38. Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Bom, então eles dizem que nós devemos batizar apenas em nome de Jesus Cristo. Eles dizem que a fórmula batismal é esta. E eles usam alguns argumentos. Há aqueles, por exemplo, que dizem que o texto de Mateus 28, 19, ele é espúrio, é apócrifo, ou seja, que não fazia parte originalmente do Evangelho de Mateus. Bom, aqui eu começo a lhe dizer o seguinte, que quem defende esta posição de que a fórmula é em nome de Jesus Cristo são os antitrinitaristas, ou seja, aqueles que não creem na doutrina da Trindade. Então, como eles não creem na doutrina da Trindade, qualquer texto que a gente venha a ler que sirva para dar base à doutrina da Trindade, eles repudiam, eles dão uma outra interpretação, qualquer outra interpretação, para desmerecer o texto. Então, uma das argumentações dos antitrinitaristas é que Mateus 28, 19, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é um texto espúrio. Não consta nos originais, não consta no original de Mateus. Agora aqui vai a minha refutação. Eles provam, você que é antitrinitarista, você que defende que o batismo só é em nome de Jesus Cristo, você que diz que Mateus 28, 19 não consta nos manuscritos originais, os mais antigos, você tem como provar? Existe algum exemplar de Mateus mais antigo que não conste a fórmula batismal, batizai em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo? Não existe. Então, veja então que isso é apenas um argumento falacioso para desmerecer a doutrina da Trindade. A próxima observação
que eu tenho a fazer contra os trinitaristas é esta. Eles dizem que a fórmula batismal é esta, bem aqui, como eu já li. Batizando ou batizado, eu vou ler o texto. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Vamos lá. Se nós temos aqui uma fórmula batismal, se é uma fórmula batismal, veja bem, atente para a minha palavra, para a minha fala. Se o que nós temos aqui realmente é uma fórmula batismal, então quem sou eu para mudar isso? Né? Quem sou eu? Agora eu quero aqui partir para outro texto. Se aqui é uma fórmula batismal, e por ser uma fórmula batismal, devemos repudiar a instrução que temos em Mateus 28:19, que diz batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque lá não é uma fórmula, aqui sim é uma fórmula. Então vamos aqui para Atos 8:16. Atos capítulo 8, versículo 16. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Bom, veja que lá em Atos 2:38 diz em nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui eu pergunto para os antitrinitaristas. Lá em Atos 2:38 é uma fórmula batismal. Só que aqui nós temos uma outra menção ao batismo, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Lá diz em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui diz em nome do Senhor Jesus. Então veja que aqui omite Cristo, enquanto lá diz em nome do Senhor Jesus Cristo em Atos 2:38, eu faço questão de ler para vocês mais uma vez, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Só que em Atos 16 o batismo é assim, em nome do Senhor Jesus. Então, nós teríamos aqui mais uma menção à fórmula batismal. É assim que eu vou raciocinar contra os antitrinitaristas. Se lá em Atos 2:38, quando se diz em nome... Vou ler mais uma vez aqui para não errar. Se lá em Atos 2:38 diz em nome de Jesus Cristo, seja batizado em nome de Jesus Cristo, lá é uma fórmula, então nós temos aqui a segunda menção à fórmula batismal, que diz assim, e eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então aqui eu pergunto, se nós temos uma outra menção à fórmula, eu pergunto, como é que nós devemos batizar? Em nome de Jesus Cristo, conforme nós temos em Atos 2:38, ou devemos batizar em nome do Senhor Jesus? Bom, e o argumento, não adianta você vir com este argumento falacioso, dizer, não, mas o batismo aí é em volta de Jesus. Sim, mas a pergunta não é em volta de quem é realizado o batismo. Estou falando aqui de fórmula. Já que você disse que lá em Atos 2:38 é uma fórmula, então nós temos aqui uma fórmula. Então, como é que nós devemos batizar? É em nome de Jesus Cristo ou é em nome do Senhor Jesus? Porque veja que a fórmula muda. Uma coisa é eu dizer batizado em nome de Jesus Cristo. Outra coisa é eu falar batizado em nome do Senhor Jesus. Eu sei que Jesus Cristo está em foco em ambas as passagens. Ora, eu estou fazendo essa comparação para lhes mostrar, amigos, que se Atos 2:38 traz a fórmula batismal, aqui também Atos 8:16 traz a fórmula batismal. De acordo com o raciocínio dos antitrinitaristas, eu estou seguindo aqui a linha de pensamento deles, se em Atos 2:38 temos a fórmula batismal, que diz batizado em nome de Jesus Cristo, aqui também nós temos uma fórmula, batizados
em nome do Senhor Jesus. Então, qual das duas fórmulas você vai escolher? Porque as duas fórmulas não são iguais. Assim como a gente comparar aqui com Mateus 28:19, não é igual. Lá diz, batizados em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não é igual a batizar em nome de Jesus Cristo. Assim como também, batizados em nome de Jesus Cristo difere de batizado em o nome do Senhor Jesus. Ok, queridos? Então vamos aqui para Atos 10:48. Nós já temos aqui, vamos dizer, duas fórmulas. Tá certo? Já temos aqui duas fórmulas. Eu estou falando aqui de acordo com os antitrinitaristas, que rejeitam a fórmula batismal trinitariana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vamos para Atos 10:48. O que diz aqui, ó? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Opa, já temos aqui a terceira menção do batismo cristão no livro de Atos. A primeira menção diz batizado em nome de Jesus Cristo. A segunda, em Atos 8:16, diz batizado em nome do Senhor Jesus. A terceira, nós temos aqui batizados em o nome do Senhor. Está bem aqui, ó, Atos 10:48. Foram batizados em nome do Senhor. Aqui aparece ou desaparece o nome Jesus e Cristo, só aparece Senhor. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. O que nós temos aqui? É uma fórmula? Bom, se eu posso batizar apenas em nome de Jesus Cristo, o que me impede de eu efetuar um batismo apenas em nome do Senhor? Porque aqui em Atos, capítulo 10, e versículo 48, diz, ó, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Aqui não é mencionado o nome de Jesus Cristo, só diz em nome do Senhor. O que impede que eu efetue um batismo apenas em nome do Senhor? Porque aqui está dizendo. Ok, meus irmãos? Aqui está dizendo isso. Então, se é para se falar de fórmula batismal com base em Atos 2:38, então eu estou apresentando aqui para vocês mais duas fórmulas diferentes. Além da que nós temos em Atos 2:38, nós temos uma outra fórmula que fala no nome do Senhor Jesus, em Atos 8:16, e nós temos a terceira fórmula que fala em nome do Senhor. E agora vamos aqui para Atos 19:5. Nós temos aqui mais uma menção ao batismo cristão. O que diz aqui, ó. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Ó, em nome do Senhor Jesus. Bom, a fórmula batismal que nós temos em nome do Senhor Jesus em Atos 19:5 é idêntica ou igual ao que nós temos em Atos 8:16. Ok? Então vamos lá. Se for seguir pelo número de ocorrências, então eu devo batizar em nome do Senhor Jesus, porque consta duas vezes no livro de Atos, batizar em nome do Senhor Jesus, enquanto que batizar em nome de Jesus Cristo consta uma vez em Atos 2:38, batizar em nome do Senhor Jesus consta uma vez em Atos 8:16 e em Atos 19:5, e batizar em nome do Senhor consta uma vez em Atos 2:48. Ok? Eu estou fazendo, meus irmãos e minhas irmãs, este apanhado exatamente para vos ensinar como combater os unicistas que dizem que devemos batizar apenas em nome de Jesus ou em nome de Jesus Cristo. Com base em Atos 2:38, eles dizem aqui é que nós temos a fórmula. A fórmula trinitariana que se apresenta em Mateus 28:19 é espúria. Bom, se em Mateus 28:19 é espúria, então, quando nós vamos consultar estas várias fórmulas que não são idênticas, são semelhantes, mas não idênticas, então nós temos aqui no mínimo 3 fórmulas no livro de Atos
Então, qual delas nós vamos escolher? Nós vamos escolher batizar em nome de Jesus Cristo, nós vamos escolher batizar em nome do Senhor Jesus, nós vamos escolher batizar em nome do Senhor. Porque quando você altera, eu te batizo em nome do Senhor, você está usando uma fórmula. Se você batizar, eu te batizo em nome de Jesus Cristo, você está usando outra fórmula. Eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo, é uma outra fórmula. Então, escolha antitrinitarista. Qual das três você vai usar? Você vai usar, porque aí nós temos menções ao batismo cristão. Ao batismo cristão. Então, vamos aqui para Gálatas 3:27. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Olha o que aqui diz aqui. E já eu vou encaminhar-vos para o contexto ou para o batismo trinitariano na história, nos pais da igreja, tá bom? Gálatas 3:27, que diz: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Vamos lá, aí você pode dizer, não, professor, mas aí nós não temos uma fórmula batismal. Quer dizer que aqui nós não temos uma fórmula batismal. Quer dizer que eu não posso batizar por quanto todos fostes batizados em Cristo. Quer dizer que eu não posso dizer, eu te batizo em Cristo. Então, o batismo cristão ele não pode ser efetuado, eu te batizo em Cristo. Mas pode ser efetuado, eu te batizo em o nome de Jesus Cristo. Pode, não pode? Se eu posso batizar em nome de Jesus Cristo, de acordo com os relatos de Atos, eu também posso batizar em nome do Senhor Jesus. É só ler Atos 8,16 e Atos 19,5. Também eu posso batizar simplesmente em o nome do Senhor, conforme nós temos em Atos 10:48. E se eu posso batizar nesses que eu fiz referência, o que me impede de eu te batizo em Cristo? Aqui é a minha argumentação contra os antitrinitaristas. Eu estou aqui argumentando contra aqueles que negam a doutrina da Trindade. Eu estou exatamente expondo dificuldades que eles não vão poder solucionar. Não tem como eles rebaterem. Por que eles não rebatem? Por que eles não vão me refutar? Porque o seu raciocínio antitrinitarista, ele é fraco. Ele é falacioso, ok? Então eu estou mostrando para vocês a fraqueza do unitarismo ou do unicismo, daqueles que dizem devemos batizar apenas em nome de Jesus ou em nome de Jesus Cristo. É fraco. Este argumento é fraco. E eu vou cada vez mais lhes mostrar. Vamos aqui para Romanos 6:3. Romanos capítulo 6 e versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos foram batizados em Jesus Cristo, em Jesus Cristo, aqui Paulo, obviamente, ele repete o que se lê em Atos 2:38, que eu vou ler mais uma vez para vocês. Em nome de Jesus Cristo. Só que Paulo diz simplesmente assim, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo. De acordo com isso, eu posso muito bem também dizer simplesmente assim, eu te batizo em Jesus Cristo. Aí você, antitrinitarista, vai dizer, não, mas Paulo aqui não está citando uma fórmula. Não, né? Mas em Atos 2:38 está. Só porque você não aceita a doutrina da Trindade, só porque você é antitrinitarista, aí você diz que Romanos 6:3 não temos uma fórmula. Aí você vai dizer também que Atos 2:48 não temos uma fórmula. Certo? Você vai dizer também que em Gálatas 3:27 não temos uma fórmula, apenas se está fazendo menção ao batismo em Jesus Cristo. Todo o seu argumento, que é falacioso, ele é levantado em cima do antitrinitarismo, porque você é um antitrinitarista. Esta é a verdade.
Agora vamos lá. Feitas essas considerações, eu quero dizer aqui para os senhores e senhoras. Nós lemos no Didaquê, ok, que lá nós temos menção ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu quero dizer para vocês que o Didaquê ou a Didaquê é um escrito cristão que está entre os mais antigos da patrística. Há mesmo estudiosos que dizem que o Didaquê ele serve de elo entre os apóstolos e os pais da igreja. Ou seja, há aqueles que colocam a escrita da Didaquê entre o ano 70 a 120 da era cristã. Ok, meus irmãos? Do Didaquê para cá, não se falta menção ao batismo cristão. Por exemplo, Justino Mártir, que viveu entre 100 a 165, ele fez menção ao batismo cristão e disse batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hipólito de Roma, do 2º e 3º século, ele também ensinou a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tertuliano, que é também do 2º para o 3º século, morreu talvez em 220, 230, Tertuliano também ele tem até um tratado sobre o batismo. Tertuliano ele foi um grande defensor da doutrina da Trindade, foi quem melhor articulou. Ele fez vários trabalhos defendendo a Trindade, é tão tal que Tertuliano é considerado como o pai da doutrina da Trindade. No Ocidente, Tertuliano foi o primeiro a usar o termo Trindade, com referência a Deus. E Tertuliano ele defendia o batismo trinitariano, batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Já falei Hipólito de Roma também. Irineu de Leão também defendia o batismo trinitariano. Irineu de Leão, que escreveu a sua grande obra contra as heresias, por volta de 180 ou 190. Então, Irineu de Leão, ele defendeu o batismo trinitariano em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, todos os pais da igreja, Orígenes também, ele defendia o batismo trinitariano em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos esses que eu acabei de mencionar, eles são pais da igreja antigos, do 2º e do 3º século. Então, meus irmãos, o batismo trinitariano em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele é corroborado não somente nas páginas da Bíblia Sagrada, mas a história dos pais da igreja, dos antigos escritores cristãos mostram que a igreja cristã, desde o início, efetuou o batismo trinitariano em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui eu quero fazer uma observação, um adendo. Eu li o comentário do Dr. Russell Norman Champlin e, de acordo com Russell Norman Champlin, ele diz que é possível que duas formas ou duas fórmulas de se batizar tenham se desenvolvido na igreja primitiva. Ele diz que é possível que em Atos dos Apóstolos tenhamos sim uma fórmula batizal em nome de Jesus Cristo, enquanto que paralelamente a igreja, por outro lado, batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certo é que o Dr. Russell Norman Champlin, ele defende sim, e ele que foi um grande comentarista da Bíblia, aqui no Brasil ele defende sim, que o que temos em Mateus 28, 19 é uma fórmula batismal. Outro argumento levantado pelos antitrinitaristas é, olha, em Mateus 28, 19 nós não temos uma fórmula. Aí qual é o argumento falacioso deles? Olha como é que eles vão dizer. Mateus 28, 19. Eles perguntam, portanto, ide ensinar todas as nações batizando em nome do Pai. Eles perguntam, Pai é nome? Não é. Filho é nome? Não é. Espírito Santo é nome? Não é. Nós temos aí títulos. Pai é um título de Deus, assim como é um Filho é um título de Deus, assim como o Espírito Santo é um título de Deus. Aí eu respondo aqui para os unicistas, eles estão certos nessa observação? Estão. É óbvio que nós sabemos que Pai não é um nome, é um título. Assim como Filho não é um nome, é um título. Assim como o Espírito Santo não é um nome, é um título de Deus. Agora vejamos bem, meus irmãos, no texto grego tem um artigo
Eu vou ler aqui de acordo com o grego. No grego está assim, ó. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em o nome. Nas nossas traduções não traz o artigo definido antes de nome, mas no grego tem batizando-as em o nome. O nome em questão aqui é o tetragrama, é o nome inefável, é o nome impronunciável, é o Yud-Hei-Vav-Hei. Então, o que Mateus está ensinando aqui é que nós devemos batizar em o nome inefável, em o nome sagrado, em o nome impronunciável, em o nome de Deus, em o nome que é pertencente ao Pai, em um nome que é do Filho e em o nome que é do Espírito Santo. Eu quero chamar a sua atenção principalmente para esta última fala minha. A autoridade aqui é o nome. No hebraico, Hashem. Os judeus, eles não pronunciam o nome de Deus, que é o Yud-Hei-Vav-Hei, o tetragrama. Em lugar de eles pronunciarem o nome de Deus, eles pronunciam Adonai, ou eles pronunciam o Eterno, ou Hashem. E no hebraico, esta palavra, o nome, o termo o nome no hebraico é Hashem. Então, quando nós enxergamos pelas, vamos dizer, lupas, pelos olhos judaicos, o que Jesus está evocando aqui para o batismo é o nome do Eterno. Nome este que é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nome, por trás desta expressão, o nome, nós temos o tetragrama, Yud-Hei-Vav-Hei. Yud-Hei-Vav-Hei, que é o nome de Deus, o nome do Eterno, é o nome do Pai, o nome do Filho e é também o nome do Espírito Santo. Então, nós temos sim aqui uma fórmula batismal, meus irmãos. Sim, nós temos uma fórmula batismal. Isso é atestado pelos mais antigos pais da igreja. Volto a dizer, Hipólito de Roma, Justino de Roma, Ireneu de Leão, Tertuliano, Orígenes. Faltam nomes aqui para citar. Clemente de Alexandria, ele também usava o batismo como em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem como se negar esta realidade. Ok, meus irmãos? Não tem como se negar. Quem nega a fórmula batismal em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu quero chamar a sua atenção. Todos os que negam a fórmula batismal em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo são antitrinitaristas. Como eles são antitrinitaristas, então eles levantam argumentos antitrinitaristas para enganarem aqueles que conhecem pouco da Bíblia Sagrada e quase nada da história da igreja. Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe, agora e para todos sempre. Amém.